Nosso tempo é limitado. Sim, Jesus. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo e foram pelo seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que a cidade estava queimada a fogo, e as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele levantaram a sua voz e choraram até neles não houver mais força, que não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava com amargura, cada um por sua causa, por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Glória a Deus. Pai, desata a tua presença, fale conosco, ministra o coração, alimenta o nosso espírito, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Pode sentar. Me dê alguns minutos que eu quero trazer essa mensagem. Pegue um papel, pegue uma caneta, anote o que Deus vai falar contigo, anote o que Deus quer liberar sobre a sua vida. Hoje pela manhã trouxemos uma palavra para a família muito forte. Hoje à noite iremos trazer também uma mensagem para a família, uma mensagem direcionada pelo Espírito Santo. E eu quero pregar hoje, o tema dessa mensagem que Deus colocou no meu coração é família à prova de fogo. Diga comigo, família à prova de fogo. Algum tempo atrás eu assisti pela segunda vez já, eu assisti um filme que eu te aconselho a assistir. Um filme chamado Casamento à Prova de Fogo. Quem já assistiu? Algumas pessoas? Muito bom, gente. Esse filme Casamento à Prova de Fogo eu assisti 2 ou 3 vezes. Muito bom. E esse filme ele narra o quê? Um casamento passando por crise, um casamento já na beira do divórcio, até que algo acontece que muda completamente a história, muda completamente aquela visão. E você depois assiste o filme para você entender melhor. E hoje eu quero falar sobre família à prova de fogo. Não apenas casamento, mas envolvendo todas as famílias. E o texto que eu quero narrar hoje para você, já eu quero pregar, é que Davi, um homem de Deus, Davi um homem segundo o coração do Senhor. Davi ele vai para uma guerra junto com o rei Aquis. E quando ele vai para a guerra, o rei Aquis pede para ele voltar, porque não confiam muito em Davi. E Davi volta para a cidade onde ele está ali com a sua família, com seus homens, chamada Ziclague. Ainda não era a cidade de Davi, ele ainda não tinha subido ao reinado, ele ainda não tinha tomado posse completamente daquilo que Deus tinha para ele, mas ele volta para Ziclague, e ele demora 3 dias para chegar em Ziclague. E quando ele chega de longe, ele percebe uma cena aterrorizante. Ele percebe que a cidade dele, onde estão os filhos dele, onde estão as mulheres dos homens dele, onde está a família, a cidade está queimada. A cidade foi colocada fogo pelos amalequitas, foi colocado fogo por esses homens, foi levado cativo as crianças, levado cativo as mulheres, foi levado os animais, as vacas, os bodes. Ou seja, Davi chega e ele percebe que a cidade que é o refúgio dele no momento, a cidade que é o lugar bem-estar dele, porto seguro. Existe um ditado que diz que a nossa casa é um porto seguro, é ou não é, gente? A nossa família é um porto seguro, é um lugar que você chega, depois do culto, você vai entrar na sua casa, você vai jantar, alguns vão deitar, alguns vão para o sofá assistir. A nossa casa é um lugar, um porto seguro. Mas quando Davi chega na sua casa, ele percebe que a casa está queimada, os filhos levados, a esposa levada, tudo bagunçado.
A Bíblia diz que Ziclag está queimada, gente, queimada a fogo pelo inimigo. E essa cena aqui é interessante porque hoje em dia nós estamos vendo as famílias estão sendo queimadas. Quando eu falo queimadas é o que? O fogo das provações, o fogo do divórcio, o fogo das brigas, o fogo das enfermidades, o fogo das crises financeiras, o fogo das divisões dentro de casa. O fogo está trazendo muitas vezes o que? Famílias sendo destruídas. O inimigo, ele tem conseguido alcançar muitos lares, infelizmente até lares de crentes, lares de cristãos. O inimigo tem conseguido colocar os dardos inflamados dele, atingido muitos lares. Quantas famílias agora, gente, gostaria de estar aqui, mas não pode, estão debaixo de vício, debaixo de briga, debaixo de opressão, debaixo de possessão, debaixo de tanta angústia. Você vê as pessoas na rua aí sorrindo, você vê as pessoas na rua aí sorrindo, botando foto em isso e aquilo outro nas redes sociais, mas muitas vezes elas estão com as suas vidas queimadas a fogo. Muitas vezes o inimigo tem conseguido colocar essa chama do inferno, que são as contendas, as brigas, as separações, os problemas, as crises financeiras, tantas outras coisas. Os amalequitas representam os demônios. Davi chega lá e a Bíblia diz que ele chora junto com os homens dele até não ter mais força para chorar, gente. Talvez também seja o seu caso. Você já tem chorado pela sua família, ou então não tem mais nem lágrima para chorar pela tua casa, chorar pela tua família. Se não bastasse ainda, Davi está chorando porque perdeu a sua família. Os homens que estão com ele, os homens do seu exército que ele treinou, ainda estão dizendo: Davi, nós vamos te apedrejar porque você é o culpado. Não é assim, gente? Quando uma família não vai bem, sempre a gente acusa o outro, acusa fulano. É você que está destruindo o casamento. O outro fala: é você. O outro fala: é você que está destruindo os filhos. Aí o outro fala: é você. E há uma divisão, há uma briga, há uma culpa, um culpando o outro. E Davi ainda está sendo culpado, os homens querendo apedrejá-lo. Uma situação tão difícil. Mas aí a Bíblia diz que Davi faz algo. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Davi encontrou forças em Deus. Davi encontrou forças no Senhor. O que eu quero compartilhar com você hoje é que a tua família pode estar sendo atacada pelo diabo e você não sabe. O que eu quero compartilhar hoje com você é que essa situação que você está vivendo, que você acha que é natural, talvez não é natural. Talvez é um ataque dos amalequitas. Essa pessoa que está estranha dentro da sua casa é um ataque do maligno. Essa situação que está, essa reviravolta é um ataque das trevas. Mas hoje eu quero te ensinar também a como você vencer a qualquer prova de fogo que o inimigo pode estar colocando na sua casa. Quem crê nessa palavra? Sabe o que eu e você precisamos fazer? O que Deus mostrou ao meu coração que Davi fez, que eu preciso fazer hoje, é a primeira coisa que Deus ministrou ao meu coração, é se levantar. Diga comigo: levante-se. Fale para alguém: se levante, irmão. Nós precisamos nos levantar. Davi estava lá, Davi perdeu a sua família, os inimigos levaram. Davi estava ali junto com os homens, mas teve um momento que ele precisou levantar a cabeça e falar assim: ei, nem tudo está perdido, eu vou me fortalecer no Senhor meu Deus. Ei, nem tudo está perdido, o meu Deus que me já deu vitória em guerras vai me dar vitória esta vez também. Ei, nem tudo está perdido, vocês estão aí, mas eu vou me levantar. Vocês estão aí, mas eu posso ter sofrido uma pequena derrota, mas eu vou me levantar. Eu posso estar passando por luta, mas eu vou me levantar. Eu vou me levantar. A posição de se levantar, gente, é a primeira coisa para vencer prova de fogo na família. Nós não podemos ficar estendidos, caídos. Alguns relatos na Bíblia falam de, por exemplo, Elias. Elias foi um profeta de Deus que orou, o fogo caiu. Profeta usado por Deus, mas um dia ele ficou depressivo, um dia ele ficou com depressão, ele entrou na caverna, ele não queria ver ninguém, ele queria ficar lá, ele estava fugindo, e Deus falou: Elias, o que tu faz aí, Elias? O que você está fazendo aí, Elias? Eu sou contigo, sai daí, se levanta, porque ainda tem muita coisa para você conquistar, ainda tem um reino, ainda tem reis para você ungir, ainda tem um profeta para você passar a capa. Deixa eu te dar uma palavra, irmão. Hoje Deus está falando algo simples contigo. Hoje a mensagem é simples: levante-se. Está passando por uma prova, se levante.
Não é apenas se levantar e ir da cadeira, mas é por dentro você tomar uma decisão, por dentro você tomar uma atitude de falar: eu não vou ficar prostrado, eu não vou ficar como um derrotado, eu não vou ficar com a cabeça baixa, eu vou levantar minha cabeça, vou me fortalecer no Senhor meu Deus, eu vou buscar a Deus, até Deus me dar a resposta. Eu preciso me levantar, esse é o primeiro passo. Um homem caído, uma mulher caída, Deus não pode falar com ele. Deus não pode falar com um profeta que está caído. Deus primeiro diz: levante-se, profeta. Levante-se, homem, levante-se, mulher. A segunda coisa que Deus ministrou ao meu coração nessa palavra é que você precisa enxugar suas lágrimas. Você e eu podemos passar por choro. Davi chorou até não ter mais força. Davi chorou até acabar as lágrimas. Mas teve um momento que ele precisou enxugar as lágrimas, gente. Teve um momento que ele disse: eu não vou ficar aqui chorando apenas pelo que está acontecendo na minha família, pelo que está acontecendo na minha casa. Eu preciso enxugar as minhas lágrimas, porque Deus tem algo precioso para mim lá na frente. Eu preciso enxugar essas lágrimas, porque o meu milagre está a caminho. Fale para alguém: enxugue as lágrimas, gente. Levante e pegue um lenço de Jeová e enxugue as lágrimas. Não fique chorando a vida toda. Uma mulher estéril chamada Ana não conseguia ter filhos, era, digamos assim, rejeitada pela sua adversária. Ela queria ter um filho, e ela veio ao altar, e ela se ajoelhou no altar, e ela chorava até ser confundida com uma bicuda, com uma bêbada. Mas aí o profeta, o homem de Deus, falou assim: Ana, vai para casa que Deus já ouviu a tua oração. Ana, porque o teu Samuel já está sendo produzido, a tua promessa já está sendo produzida. Ana, enxuga as tuas lágrimas, porque aquilo que é motivo de choro, você regou, você plantou, mas agora é hora de enxugar as lágrimas, porque vem tempo de alegria. Agora é tempo de enxugar as lágrimas, porque o milagre já vai acontecer na sua vida. Irmão, chorar é bom, lágrimas é bom, mas não posso ficar chorando a vida toda. Davi chorou até não ter força. Ana chorou até não ter força. Nós percebemos na Bíblia diversas pessoas que choraram até não conseguir mais. Mas teve um momento que tiveram que enxugar as lágrimas e dizer assim: o choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Eu posso estar chorando agora, mas amanhã vou ter um motivo de sorrir. Eu posso estar triste hoje, mas amanhã vai ter um motivo de me alegrar. Sabe por que Deus quer ver você sorrindo aqui e começar a enxugar suas lágrimas? Porque tem uma promessa que lá no céu, um dia, naquele grande dia que nós chegamos lá, a Bíblia diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima que nós deixamos cair aqui na terra, toda lágrima de tristeza, toda lágrima de depressão. Não haverá mais lágrima de tristeza, mas só lágrima de alegria. Então eu quero profetizar sobre a tua vida. Você quer vencer a prova de fogo? Enxuga as lágrimas, começa a sorrir, começa a se alegrar com a esperança do que Deus está liberando sobre a tua vida. Davi estava lá prostrado, Davi estava lá sendo acusado, mas teve um momento que ele teve que se levantar. Estou falando com alguém que vai se levantar hoje. Estou falando com alguém que não vai ficar mais prostrado hoje. Davi teve que se levantar e dizer: eu ainda creio no Deus de Israel. Eu ainda creio no Deus que derruba gigantes. Eu ainda creio no Deus que vai trazer minha família de volta. Eu ainda creio no Deus que vai salvar os meus filhos. Eu ainda creio no Deus que vai salvar a minha família. Eu ainda creio num Deus que vai mudar a minha história. Ele se levantou, e aí ele pegou um lenço, enxugou as lágrimas e falou: há tempo de chorar, mas há tempo de enxugar lágrimas. Há tempo de chorar, mas há tempo de enxugar lágrimas. E Deus está falando para alguém aqui: olha, já passou o tempo de chorar, agora é tempo de começar a enxugar suas lágrimas, porque está vindo o milagre que Deus está preparando para você, meu irmão. Tem alguém que recebe essa palavra? Eu posso estar com tudo queimado à minha volta, mas eu vou enxugar as minhas lágrimas, porque tem um Deus que é poderoso para mudar a minha situação. Eu vou me fortalecer no Senhor. Tem alguém que vai enxugar suas lágrimas hoje e se levantar hoje? A terceira coisa que Davi fez é que a Bíblia diz que ele se levantou, ele foi até Deus, versículo 7 do capítulo 30, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque:
Trazei-me, peço aqui que você traga um éfode. Um éfode era como se fosse um lugar que eles consultavam a Deus, como se fosse uma vestimenta. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: Senhor, estou triste, Senhor, chorei muito, Senhor, eu queria saber o seguinte: eu vou perseguir esses inimigos e eu vou alcançar eles? E o Senhor disse: persegue, vai à luta, porque de certo tu vai alcançar e vai libertar a tua família. Persegue, vai, porque eu sou contigo. Naquele momento, irmão, Davi se levantou, ele enxugou as lágrimas e ele partiu para a batalha. Essa é a terceira coisa que eu quero falar para você: lute, parta para a batalha, se levante, enxugue as lágrimas, é tempo de lutar. E as nossas armas não é espada, as nossas armas não é facão, não é revólver. A Bíblia diz que a nossa luta é espiritual, as nossas armas é a oração, as nossas armas é o jejum, as nossas armas é a intercessão, as nossas armas é a palavra de Deus. Nós precisamos nos levantar e lutar se nós queremos ver a nossa família de volta. Você está aqui hoje nesse culto, sabe por quê? Você veio debaixo de chuva, sabe por quê? Porque você está lutando pela tua casa. Você está aqui porque você está lutando pela tua família. A gente não luta sem oração, gente. Davi foi lá. Tem muita gente que entra num relacionamento e depois dá errado. Tem muita gente que entra no emprego e dá errado. Tem muita gente que entra no ministério e dá errado. Tem muita gente que faz coisas e dá errado. Sabe por quê? Porque a pessoa antes, ela não consulta a Deus. Davi perguntou: Deus, eu vou, o Senhor vai me dar vitória? E Deus falou: vai, eu sou contigo. Vai, porque você vai perseguir os teus inimigos. Se nós orarmos, se nós clamarmos ao Senhor, igreja, Deus vai nos dar um sinal verde. Deus vai nos dar o momento certo de dar uma palavra, de fazer um jejum específico, de entregar uma mensagem para Deus salvar os nossos familiares. E o versículo 18, para encerrar, diz assim, versículo 17: e feriu Davi os inimigos do crepúsculo da tarde até o dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão apenas 400 jovens montadores de camelos fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, e também as suas mulheres, seus filhos, nada ficou na mão do inimigo. E assim será com você, querido. Deus vai te dar de volta toda a tua família, tudo aquilo que o inimigo roubou, as tuas finanças, a tua alegria, tudo aquilo que o inimigo levou, tudo aquilo que o inimigo queimou. Deus vai te trazer isso de volta. Eu profetizo sobre a tua vida hoje. Você crê nessa palavra?